Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos a paz, a alegria, as bênçãos de Deus sobre essa casa e sobre essa família. Que a tua luz, Jesus, esteja nessa casa e que nenhum mal possa prevalecer, nem a insônia, nem a perturbação, nem as opressões. Nós declaramos os Salmos 23 sobre essa casa. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui nessa oração. Nós te damos graças, nos rendemos a Ti, ó Deus, e sabemos que não existe poder maior do que o Teu poder. Nos rendemos a Ti, colocamos no altar a nossa família, colocamos no altar o nosso futuro, colocamos no altar o nosso coração. Nos rendemos a Ti. Nos rendemos a Ti totalmente, Jesus. E apresentamos a Ti, Senhor, a nossa carta para Deus. Todas as nossas orações específicas que foram escritas aqui nessa carta, colocamos diante de Ti e pedimos a Tua bênção e pedimos o Teu favor, no nome de Jesus Cristo. E damos toda a honra e glória a Jesus Cristo, porque é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que salva. Nossa fé está em Jesus, invocamos o nome de Jesus nesse momento. Graças te damos, Senhor, graças te damos. Diga assim comigo: Jesus, eu invoco o Teu santo nome. Amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Profetizo uma noite extraordinária de abundância, de crescimento, de avanço, de alegria, de fortalecimento para ti e para todos da tua casa. Quero pedir a você que está entrando agora nessa live, já deixa a tua curtida aqui por gentileza. Se não é inscrito no canal, inscreva-se, vamos andar juntos. E se puder, compartilhe com o máximo de pessoas que você sentir no coração. Porque se você está sendo abençoado, você tem que repartir o pão, porque é no partir do pão que há multiplicação. Então, compartilhe esse pão que você está recebendo hoje, que é a palavra de Deus, que é as orações. Mande para outras pessoas, manda para amigos, para familiares, para pessoas próximas. Vamos compartilhar, amém? E quero convidar você, nós estamos agora há 2 dias de encerrar esse nosso propósito e queremos ser fiéis a ele. E eu gostaria muito de lançar aqui um desafio para você. De você acordar no sábado e no domingo às 6 da manhã, junto comigo. Ou seja, eu sei que é dia, né, que muitos de vocês tiram para dormir um pouco mais, né, ou às vezes vai estar numa viagem, numa coisa, mas eu quero lhe convidar a você entregar para Deus esses minutos, nem que depois da oração você volte a dormir, mas entregar esses minutos de acordar às 6 da manhã. A Bíblia diz que os que de madrugada me buscam me acharão. Então quero convidar você a estar nesse final de semana, sábado e domingo, em oração junto comigo. Amém? Esteja em oração aqui junto comigo, sábado e domingo, às 6 da manhã. Quero ver quem vai conseguir aí, né? Quero ver quem vai conseguir acordar cedo. E tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Falta 2 dias, hoje é o 10º dia do nosso propósito, estamos firmes. E você que está aí, que ainda não fez a sua carta para Deus, faça a sua carta para Deus. Bem, hoje eu quero compartilhar uma palavra com você. Faça 2 coisas sempre, quando você estiver passando por um turbilhão na vida. 2 coisas são fundamentais. Você não pode jamais deixar de praticar esses 2 princípios. Não deixe de orar
e não desista. Eu vou repetir. Não deixe de orar e não desista. Faça essas duas coisas sempre, sempre, sempre. Porque quando estamos enfrentando lutas, geralmente baixamos a cabeça, desanimamos, entristecemos, principalmente quando é algo injusto, é algo maligno, é uma maldade. A Bíblia nos diz em Marcos capítulo 5, olha o que está escrito lá, eu quero mostrar isso para você porque foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus fez e é o que eu e você precisamos fazer. Marcos capítulo 5, verso 35 e 36 diz assim: Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir, olha só, Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Esse é o problema da gente. Nós, muitas vezes, deixamos de prestar atenção, de discernir a santa presença que está conosco, para colocar os nossos olhos e o nosso foco no problema. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, alguém chegou com a notícia: não adianta mais, ela morreu. Ou seja, alguém chegou para distrair a Jairo. A filha dele estava muito doente e nesse intervalo ele foi até Jesus e disse: a minha filha está muito doente, vem até a minha casa, eu preciso da tua ajuda. Ele foi lá, fez a petição dele a Jesus e Jesus prontamente foi até a casa de Jairo. Mas chegando lá, a notícia foi essa. A notícia foi: ela morreu, não adianta mais. E quando isso acontece, sabe, de você ter uma notícia tão dura, uma notícia assim arrebatadora, é o tipo de notícia, imagina, né? Eu tenho filhos, amo meus filhos, então isso destrói uma pessoa, isso destrói. Mas a Bíblia diz aqui, olha o que Jesus fez, mas Jesus sem acudir a tais palavras, sem acudir, ou seja, em outras palavras, ele ignorou. E ele disse: Jairo, vem cá, não temas, crê somente. Talvez enquanto tudo estava desmoronando no emocional de Jairo, Jesus então diz para ele: não temas, crê somente, não tenha medo disso. Não fica preocupado com isso, não coloca teus olhos nisso, não coloca teu coração. Daí você diz assim: mas como? Como que ele não iria colocar o coração dele diante de uma notícia destruidora, de um cenário de caos, de destruição, de fim de sonho? Então, Jairo decide focar em Jesus. Decide focar em Jesus. E aqui, é nesse momento, que eu e você temos que aprender a focar em Jesus. A focar em Jesus. Porque quando as lutas vêm, a gente quer, sabe, resolver. Mas quando não consegue, desanima. Mas é aí, nesse ponto, depois de não conseguir, que você tem que chegar a Jesus e dizer: Jesus, é só tu agora. Jesus, minha vida está nas tuas mãos, tu tens o controle, tu és o soberano. Eu creio em ti, eu creio em tudo que o Senhor tem dito para mim. Lembre-se, quanto mais você medita sobre algo, mais poder você dá para isso. Se Jairo não tivesse mudado rapidamente o pensamento, aquele pensamento talvez tivesse dominado ele e ele dizer a Jesus: Mestre, obrigado pelo Senhor ter vindo aqui, mas eu vou ter que ficar com a minha mulher e eu quero chorar, eu não estou bem, eu não estou legal, então me desculpe ter trazido todos vocês até aqui. Mas não, Jairo
ele ouviu Jesus falar com ele e ele rapidamente ele mudou o foco dele. Esse é um segredo para milagres acontecer na nossa vida, mudar o foco rapidamente. Porque o diabo quer, sabe, é que você foque no negativo, foque no problema, no rolo que você está, na situação adversa, na perseguição que você está enfrentando, na inveja que você luta, sabe? Ele quer que os teus olhos estejam nisso. O diabo manda um diabinho, podemos dizer assim, para sentar no ombro de muitas pessoas e ele fica dizendo no ombro delas: o que tu vai fazer? O que tu vai fazer? O que tu vai fazer? E agora? E agora? Qual que é a tua reação? E agora? É nesse momento que você tem que orar. Não é o momento de você estar escutando vozes, é o momento de você se render a Deus. O que Deus quer que eu faça? Bem, não se concentre no seu problema. Esse é o primeiro ponto. Não se concentre no seu problema. Aonde que eu tenho que me concentrar? Naquele que pode resolver. Então eu vou ter que ir a Ele. Porque agora esse negócio é com Deus, essa situação é com Deus, esse problema financeiro é com Deus, essa falta é com Deus, esse desafio é com Deus, essa luta é com Deus. Então eu vou para Jesus. Eu vou para Jesus, eu vou me entregar a Jesus, eu vou me render a Ele. Prestamos muita atenção nos nossos problemas. E quanto mais atenção damos a eles, maiores eles ficam. Sabia disso? Onde quer que você se concentre, é isso que se torna maior na sua vida. Então, se você começar a se concentrar na falta, a falta vai ficar cada vez maior. Se você se concentrar, sabe, na inveja, na perseguição, essa perseguição vai aumentar. Mas a partir do momento que você coloca o seu foco em Deus e você diz: Deus, a minha vida não está fácil, mas eu me coloco diante de Ti. E eu creio que o Senhor vai intervir, eu creio que o Senhor vai agir na minha vida, eu creio que um milagre vai acontecer, eu creio que algo bom vai acontecer na minha vida. Quando nós decidimos mudar o nosso foco para Jesus e para a palavra, não tirar os nossos olhos dele, então Deus faz coisas na nossa vida que serão surpreendentes. É por isso que precisamos nos concentrar em Deus e na sua palavra e tornar Deus maior do que o nosso problema, tornar as promessas de Deus maior do que o que nós estamos enfrentando, falar excessivamente sobre as coisas erradas. Talvez esse seja um dos maiores problemas que nós cometemos. Por quê? Nós erramos isso. Nós estamos cometendo um problema, outro problema na verdade, estamos gerando outro problema. Por quê? Porque estamos falando excessivamente sobre um assunto. Muda o foco, troca o disco. Para de falar disso. Entrega isso a quem pode cuidar disso e você se coloca diante de Deus, você se rende a Deus. Não tem problema desabafar um pouco se você estiver sofrendo por algo. Conte a alguém, peça uma oração, mas fale sobre isso, apenas fale sobre isso um pouco. Caso contrário, se você falar excessivamente, isso vai manter você refém daquele assunto, refém daquela situação. Continue crendo. Enquanto esperavam para ver o que aconteceria com Lázaro depois que ele morresse, foram até Jesus e disseram: olha, Lázaro está morto. Jesus sabia que ele tinha morrido. Então Jesus vai ao velório de Lázaro e quando chega lá, olha o que Jesus diz em João capítulo 11, verso 40. Se creres, verás a glória de Deus. Jesus, ele estava ignorando, sabe, a circunstância atual. E ele estava dizendo: se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. Então, é isso, gente. É tirar o foco daquilo que está sugando a nossa energia, que está dragando o nosso ânimo e colocar a nossa fé na palavra de Deus, colocar a nossa fé no que Deus disse, colocar a nossa fé em Jesus Cristo. Nosso foco tem que estar nele e não nos nossos problemas, não nos nossos desafios. O que você pode fazer quando não sabe o que fazer? Apenas creia, ore e não desista.
Acredite que mesmo que você não saiba o que fazer, Deus sabe. Alguns de nós acabaram se concentrando tanto no problema que acabaram perdendo ou enfraquecendo na fé. Mas em Hebreus capítulo 12, verso 2, a Bíblia diz: desvie o olhar de tudo que pode distrair você de Jesus. A Bíblia diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Ele e elimine o que distrai a tua visão, o teu foco. O segredo está esse: não podemos tirar os olhos de Jesus, nem um dia, nem um minuto sequer. Nosso foco, nossa visão tem que estar nele todo dia. Eu devo acordar pensando nele. Eu devo orar e colocar tudo nas mãos dele e dizer: Deus, eu não vou me preocupar com essas contas para pagar. Eu vou trabalhar, eu vou fazer a minha parte, eu vou me esforçar, eu vou sair para a rua, eu vou lutar, mas eu confio em Ti. Meus olhos estão em Ti, Tu vai prover, Tu és o meu pastor e o Senhor vai cuidar de mim e da minha casa. Essa tem que ser a nossa fé. Se você chegou hoje aqui nessa sexta-feira, sabe, preocupado com tantas coisas que você não conseguiu resolver, com tantas coisas que se levantou contra você, com coisas que você ainda tem para resolver, talvez com os salários que você tem para pagar na segunda-feira, eu não sei. O que eu estou dizendo para você é: coloque a sua fé em Jesus. Só isso, coloque a sua fé em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. É isso, coloque a fé nele. Amém? Glória a Deus. Eu deixo essa instrução para ti, em nome de Jesus. Diga assim comigo: orar e não desistir. É isso que Deus quer, orar e não desistir. Fique firme e confie no Senhor, não tira os teus olhos de Jesus. Amém? Esse é o segredo. Eu quero declarar o Salmo 91 agora, certo? E você que entrou nessa live, quero lhe convidar amanhã, 6 da manhã, eu quero ver quem vai estar sábado e domingo comigo aqui na oração às 6 da manhã. Eu quero ver quem pode entregar esses minutos aí, mas que você vai ter que despertar, quem pode entregar esses minutos aí para Deus. Amém? Eu creio, depois da oração você dorme, mas eu convido você a se entregar a Deus. Amém? E domingo eu estarei ministrando às 9 da manhã, minha esposa às 18h30, na igreja aqui em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120. É a igreja que nós congregamos. Eu e minha esposa começamos essa igreja e passamos ela à frente. Então, agora tem um outro pastor titular, mas nós congregamos essa igreja e temos o prazer de servir. E as pessoas muito me perguntam por que eu não pastoreio. Bem, eu não tenho como pastorear hoje, porque hoje eu tenho duas coisas que eu cuido muito no meu ministério. Primeiro, é o que eu estou fazendo diariamente, né, que são as lives, a Academia Kindle Global, que é o meu foco, as escolas, quando a gente tem as escolas de profeta, certo? E a minha segunda coisa, que a gente não fala muito, eu ajudo muito empreendedor, certo? Eu ajudo muito empreendedor, eu dou mentoria para alguns empreendedores, então isso aí tira um pouco do meu tempo. Então eu não consigo cuidar da igreja, eu cuidei da igreja por 20 anos, gente, tá? Por quase 20 anos eu cuidei da igreja e é uma bênção, né? Mas eu acredito, aliás, mais de 15 anos eu fiquei full na igreja, né? E depois eu não consegui mais cuidar porque comecei a viajar, a escrever livro e outras coisas. Mas tenho feito o meu melhor, né? Tenho feito o meu melhor, todos os domingos estou na igreja, estou ajudando na igreja, participo de muitas reuniões dentro da igreja, ajudando, né? Então é por isso, né? Algumas pessoas me perguntam: por que você não pastoreia a igreja? Porque eu não consigo hoje, tá? Não consigo hoje e entendo que há um tempo para todas as coisas, né? E um detalhe, o pastor, ele tem muito trabalho, né? E o pastor, ele tem que ficar integral na igreja. Esse é o meu pensamento, né? Não tem como o pastor, por exemplo, ter um ritmo de vida que nem eu tenho. O pastor não consegue fazer live e cuidar da igreja, né? Então, ore pelo seu pastor, viu? Porque ele tem bastante trabalho, né? Ore por ele, tá bom? Então, só queria deixar isso aqui porque as pessoas andam me perguntando muito sobre isso, né? E a resposta é essa. Eu e a minha esposa começamos a igreja, mas tivemos que passar ela para frente porque a gente não consegue cuidar. Lá no Sul aconteceu a mesma coisa com a gente. A gente não conseguia cuidar, a gente teve que passar ela também, né? O trabalho de um pastor é muito intenso, e o pastor tem que ter dedicação total dentro da igreja. Esse é o meu entendimento, tá bom?
Muito bem. Salmos 91, mas domingo agora eu vou estar na ceia, como eu disse para vocês, tá? Quase todos os domingos eu estou ministrando na igreja, e quando eu não estou aqui em São Paulo, eu estou em outro lugar, eu também ministro no domingo, transmito para vocês, né? Então, Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você. Vamos pegar nossa carta para Deus, tá? Você pega aí a sua carta e nós, em uma só fé, vamos orar agora. E para quem está entrando aqui pela primeira vez a oração, a carta para Deus foi algo que Deus me direcionou. E o Senhor me disse assim: ensina meus filhos a fazerem orações específicas. Então, nessas orações que a gente está fazendo, a gente especificou, né, detalhou os pedidos para Deus. É isso que nós estamos fazendo, ok? E você pode fazer aí também. Eu quero pedir também, depois que terminar a oração, se você puder compartilhar, sabe, com amigos, com parentes, em grupos, manda aí para o máximo de pessoas que você puder essa oração. Aprenda a partilhar o pão que você está recebendo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós consagramos a Ti a nossa vida e apresentamos a Ti nossas cartas, nossos pedidos, essas orações específicas que estamos fazendo em favor da família, em favor da vida espiritual, em favor da saúde, em favor dos relacionamentos, dos negócios, e pedimos a bênção do Senhor, pedimos a resposta do Senhor. Como está escrito na Tua palavra, Pai, clama a mim e eu te responderei. Senhor, nós cremos que o Senhor é Deus que intervém, é Deus que responde. Por isso eu oro agora para que todo aquele que está doente, que pediu ao Senhor saúde, que pediu ao Senhor cura, no nome de Jesus nós declaramos saúde sobre essa pessoa. Jesus, Tu cura. Nós cremos, Jesus, que Tu cura, e nós declaramos saúde no corpo físico dessa pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés. Dizemos a alergia, dizemos as infecções, aos cânceres, aos nódulos, aos microcistos, as dores no corpo, rendam-se ao poder de Jesus Cristo. E eu oro também, Senhor, para que o poder de maravilhas restaure o corpo físico dessa pessoa, restaure movimentos, restaure, Senhor, uma vida saudável, no nome de Jesus, um ânimo novo sobre essa pessoa. Derrama do Teu poder e dá vitória a ela, Pai, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Eu oro para que as brigas cessem dentro do lar, as confusões, os conflitos, Senhor, que vêm até de fora para essa família. Senhor, em nome de Jesus, dá vitória para essa pessoa, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, proteja, prospere, opere milagres, livra de todo mal, Pai, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Coloca a Tua mão, Pai, e nós quebramos agora, no nome de Jesus, todo tipo de influência espiritual contra a vida dessa pessoa. Todo tipo de influência espiritual maligna que seja quebrada agora e que por 7 caminhos vá embora. Senhor, eu declaro vida sobre essa pessoa, saúde, paz, alegria no Espírito Santo, em o nome de Jesus Cristo. E que o Senhor fortaleça e que a luz de Jesus Cristo entre nesse lugar. Aonde houver trevas, eu dou uma ordem, sai, em nome de Jesus. E que a paz de Deus esteja sobre essa pessoa, a vida de Deus esteja sobre ela, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe e até amanhã. Vou esperar vocês, hein? 6 da manhã, se Deus quiser. Um abraço a todos.